Agora com o deputado federal Merlong Solano, nós sabemos, está em curso, é a terceira vez, né, que já existe essa tentativa de se privatizar a Eletrobras. E muitos alertas têm sido feitos sobre as mudanças que isso podem ocorrer, não só para os consumidores residenciais, mas para os próprios consumidores não residenciais, aqueles industriais, que seria um aumento, um reajuste dessa tarifa que já não está barata, que está muito elevada. O deputado Merlong tem acompanhado, inclusive ontem ele visitou funcionários da Chesf aqui, tem alguns registros nas redes sociais dele, por isso que a gente o convidou para tentar entender melhor como está esse processo, de que forma que a bancada piauiense, por exemplo, está se posicionando. Bom dia, deputado. Bom dia, Cíntia. Bom dia, Efraim Ribeiro e os telespectadores e ouvintes do Notícia da Boa. O processo está andando mesmo, Cíntia, viu? A privatização da Eletrobras é um dos, digamos assim, é um dos objetivos fundamentais da área econômica do governo, e tem como grande entrega ao empresariado do Brasil a privatização, feita dentro de um modelo, Cíntia, que eu considero ultra neoliberal, porque setores que outros países capitalistas não privatizam estão sendo submetidos à privatização no Brasil, como é o caso da Eletrobras, dos Correios, entre outros, que estão sendo planejados. E eu considero isto uma situação assim que coloca interesses econômicos, sociais e estratégicos de um país da dimensão do Brasil em risco. No caso da Eletrobras, Cíntia, está se completando um processo que começou lá durante o governo FHC, lá por 96, 97, 98, por exemplo, a federalização da CEPISA se deu em 98, já como o começo desse processo que depois levaria à privatização. E agora se completa, com o governo já conseguindo aprovar, tendo conseguido aprovar na Câmara, por grande maioria, o seu projeto de privatização da Eletrobras, agora está no Senado, onde ele também tem maioria para aprovar. E com isso, 100% do setor energético brasileiro ficará sob a responsabilidade da iniciativa privada. Eu não tenho nada contra a iniciativa privada. Acho até que o modelo adequado é um modelo que contemple, de um lado, a participação da iniciativa privada, com também uma importante participação do setor estatal, numa área estratégica como a energia elétrica, no momento em que o mundo vive uma transição energética. O mundo está em busca de transição energética, o que exige, sim, o planejamento de médio e mesmo de longo prazo, o que exige iniciativas, muitos gastos na área de pesquisa. Por exemplo, quem faz pesquisa no Brasil em termos de energia é a CEPEL, com financiamento da Eletrobras, que responde por muito mais da metade dos financiamentos dessa empresa de produção de estudos e pesquisas na área energética. Então, muito preocupante, no meu modo de ver, que o governo esteja se preparando para sair completamente do setor elétrico, entregando uma holding do porte da Eletrobras, que está presente em todos os segmentos da energia, desde a geração, passando pela transmissão, chegando à distribuição e mesmo no setor de estudos e pesquisas. E mais que isso, a Eletrobras tem iniciativas, tem experiência concreta em todos os tipos de geração de energia. A hidrelétrica é a principal, mas ela também está fortemente presente na energia eólica, na energia solar, na energia de biomassa, porque também opera termoelétricas, e, como eu já falei, é quem faz pesquisa energética no Brasil. Portanto, quem poderá chegar mais cedo a outras fontes de energia, como a energia do hidrogênio, que ainda está em fase de estudos e pesquisa. Deputado, só para a gente entender melhor, o senhor falou aí, e até assusta, né? O senhor falou assim, olha, são todas as áreas, né? É a cadeia completa da produção de energia elétrica no país. Por exemplo, o patrimônio da Eletrobras,
Isso tudo também entra tudo nesse contexto. Eu vou fazer uma pergunta que parece bem simplista. Por exemplo, a nossa barragem aqui da Boa Esperança. O que acontece com ela dentro desse processo? Todas, são 48 barragens, a Eletrobras administra 48 ou 49 barragens que geram energia elétrica no Brasil, entre elas a nossa barragem de Boa Esperança, esse símbolo da emancipação do Piauí em termos de geração de energia, Sim, também do Maranhão, também passará para a gestão privada, porque o governo, que hoje é majoritário e controlador da Eletrobras, passará a ser minoritário. Inclusive, nos destaques que nós apresentamos na Câmara, entre eles havia um que garantia maior presença do governo no conselho de administração desta Eletrobras privatizada, inclusive com poder de veto, mas esse destaque também não foi aprovado. Como eu falei, o governo tem ampla maioria. Assim, para você ter uma ideia, lá na Câmara, a privatização da Eletrobras foi aprovada com 313 votos favoráveis. E isso é mais do que o governo precisa para alterar a Constituição do país. E só precisa de... Só não, que é muito, né? Mas o governo consegue com facilidade. Quando ele junta o bolsonarismo com o centrão, o governo consegue com facilidade mais de 308 votos, que é o que precisa para alterar a Constituição do Brasil. Para você ter uma ideia de como eles estão com muito poder no Congresso Nacional. Não precisa nem dizer, então, que as empresas como a Chesf, no caso, né, Companhia Hidroelétrica, elas também desaparecem, né? Desaparecem porque a gente não sabe como vai ser a estrutura do privado, né? A gente não sabe como essa iniciativa privada vai querer trabalhar, né? Com a estrutura que eles vão querer montar. O que a gente tem certeza, Cíntia, é que o privado, hoje, em âmbito internacional, tem uma forte presença dos fundos, dos grandes fundos de investimento. Esses grandes fundos de investimento rodam o mundo em questão de dias, sempre à procura de lucros extraordinários. Eles já não querem apenas aplicar em títulos públicos, porque no momento que a economia mundial está retraída, os juros básicos pagos pelos bancos centrais, eles caíram um tantinho, caíram bastante, aliás, no mundo. Embora agora tenham voltado a aumentar aqui no Brasil, está ainda muito abaixo do que já foi no passado. Então, esses fundos internacionais, que são quem emprestam dinheiro para essas empresas do setor produtivo, querem superlucros. E no processo de privatização da Eletrobras está incluído o fim da descotização. O fim da cotização, portanto, vai haver a descotização. Uma boa parte da energia gerada pela Eletrobras está submetida a um sistema de preço que faz a tarifa no Brasil baixar. É um regime de cotas. Até tanto da energia produzida tem que ser vendida por um preço mais baixo. Isso entra na cotização da energia do país todo, reduz a tarifa. Os estudos mostram que o impacto dessa descotização, alguns falam em 14% a mais na conta de luz, outros falam em até 20% a mais na conta de luz. Uma coisa é certa, Cíntia, jamais se ouviu falar de grandes empresas internacionais procurando um país como o Brasil para investir, para ter apenas lucros módicos. O que eles estão atrás é de superlucro, e isso só se realiza com aumentos na tarifa de energia. É o que está acontecendo com os preços dos combustíveis, você lembra, né? Eles eram controlados, diziam que isso sacrificava a empresa, que isso sacrificava os acionistas. A Petrobras passou, a partir de 2016, quando a Dilma foi derrubada do governo, a adotar a tal da paridade internacional no preço dos combustíveis. Resultado, os preços aumentam frequentemente. Agora, o gás acabou de ter o quinto ou o sexto aumento este ano. Aumentou 5 vezes mais do que a inflação, para se ter uma ideia. Só do tipo de comportamento que tem essas empresas que são submetidas às regras do grande capital internacional. Portanto, a conclusão a que chego é que nós teremos, inevitavelmente, uma política de preços que tenderá a aumentar ainda mais os preços da energia elétrica no Brasil. Doutor, isso terá impacto em relação às essas energias limpas, como eólica, como solar, que aqui no Piauí se beneficiou muito desses investimentos? Teria impacto sobre elas?
Sim, não, os investimentos nesse setor vão continuar, mas eles passam a ser submetidos a uma política de preço das grandes empresas. A Eletrobras estatal ajudava a puxar, a segurar os preços também do setor privado. Todos os estudos demonstram, Efraim, que os preços praticados pela Eletrobras por cada quilowatt de energia são inferiores aos preços da iniciativa privada. Portanto, isso fazia com que, mesmo as empresas estatais, privadas, que geram energia no Brasil, que distribuem energia no Brasil, tivessem essa referência da Eletrobras como inibidor da sua vontade de aumentar os preços. Então, o que vai acontecer no setor das energias renováveis? Na medida dos interesses do modelo de expansão da geração de energia, eles continuarão investindo nesse setor, que é um setor promissor, energia eólica, energia solar. Mas a política de preços, sem uma estatal forte como a Eletrobras, ficará solta, dependendo única e exclusivamente dos limites da própria sociedade. Vai chegar um dia que, digamos assim, será impossível continuar aumentando, porque as pessoas poderão não ter mais condição de ser clientes do sistema elétrico. Como já acontece com as famílias mais pobres em relação ao gás de cozinha. Quando o gás de cozinha aumenta muito, o que as famílias mais pobres fazem? Recorrem ao carvão vegetal, recorrem à lenha propriamente dita. Há registros no Brasil todo de que isso já está acontecendo com o gás de cozinha, com muitas famílias, especialmente que moram nas periferias, das pequenas e médias cidades, voltando à lenha para fazer o seu almoço e o seu jantar. Então, o setor elétrico, como um todo, sofre os efeitos da privatização, Efraim. Em relação à questão do risco de apagão, aumenta? Eu lembro do caso do Amapá, né? Do Amapá, que estava nesse processo de privatização e deu o que deu. Queria saber do senhor se isso tem repercussão na segurança, na questão da possibilidade de se ter mais apagões. Essas indefinições em relação ao modelo de regulamentação do setor contribuem para o risco de apagão. Inclusive, neste momento, o Brasil está, de novo, com aquela conjuntura hídrica restritiva, ou seja, os nossos reservatórios estão com baixo nível de acumulação de água no Brasil todo. Isso aconteceu lá em 2001 e não houve solução. Resultado, nós tivemos apagões e racionamento de energia ao longo de mais de 6 meses. Voltamos a viver uma conjuntura de restrição de água, em razão das chuvas escassas. Em 2014, 2015, 2016, aí o governo recorreu às termoelétricas, por isso não foi preciso ir para o apagão nem para o racionamento. Mas as termoelétricas têm 2 impactos negativos. Um, é a energia mais cara, porque elas queimam carvão, mineral, queimam gás e queimam petróleo propriamente dito, óleo diesel. É mais caro. Então, nós já estamos na bandeira vermelha de novo. E na bandeira 2 vermelha, que é a maior. Por conta de que as termoelétricas voltaram a operar com muita força e elas terão que ser acionadas ainda mais para que o Brasil não chegue a um apagão ao longo do segundo semestre desse ano. E o outro efeito negativo, Efraim e Cíntia, é ambiental, né? Trata-se de energia suja, né? Uma energia que gera gases que provocam o efeito estufa, tanto o carvão mineral quanto o óleo diesel. Então, é mais caro e é sujo. Portanto, duplamente negativo, que eu considero que é estratégico que o Estado mantenha uma empresa como a Eletrobras para ela ir adiante desses setores renováveis, como a Eletrobras tem feito até aqui. Ela é forte investidora nesses projetos eólicos e de energia solar no Brasil. Eu acho que sem uma estatal do porte da Eletrobras, a iniciativa privada de porte internacional vai ficar sempre fazendo conta. O que é melhor para mim? Já uma empresa estatal não pergunta isso, o que é melhor para mim. Se ela é bem governada, ela pergunta o que é melhor para o país. É assim que tem de ser, como acontece em alguns outros países onde o setor elétrico é fortemente estatizado, inclusive nos Estados Unidos. Principalmente porque é básico, né? Principalmente porque é básico. É estratégico, é questão de segurança social e até de segurança
militar, de segurança econômica, Claro. enfim, sobre todos os aspectos. Não dá para imaginar a vida no mundo de hoje sem energia elétrica. É, Toda vez que se falta energia elétrica, a vida entra em colapso. claro. Mais grave do que falta energia elétrica, só falta água para a vida das pessoas. Então, é uma coisa que não se tem, ainda mais Cíntia, num país com tantas possibilidades como o Brasil. O setor eólico e solar está em forte expansão, apesar da insegurança jurídica que ainda marca a área. O Piauí participa fortemente desse processo, mas ainda há muitas dúvidas, muitos interesses em jogo. Por exemplo, nesse momento, o projeto de regulamentação da geração distribuída de energia solar está fora de pauta. Ele entrou na pauta da Câmara dos Deputados várias vezes, mas não foi a voto, e agora ele foi retirado da pauta, o que eu considero um contrassenso. Só se você me permitir, eu vou explicar rapidamente. A geração distribuída de energia solar permite que famílias de maior renda e pequenas empresas possam colocar placas de energia solar para produzir a energia de que precisam. Com isso, eu entendo que elas ajudam o país, porque elas passam a consumir menos energia da barragem de Boa Esperança, ou da barragem de Paulo Afonso, ou da barragem de Sobradinho. Elas poderiam, portanto, guardar uma parte dessa água para que fosse usada à noite, na hora que a energia solar não funciona. Mas os interesses ligados às grandes empresas que querem apenas a geração centralizada, e a geração centralizada só é possível para grandes investimentos, grandiosos investimentos. É coisa para mais de R$1 bilhão montar um parque de energia solar ou montar um parque de energia eólica. A eólica, tudo bem. A eólica não é acessível ao pequeno investidor. Mas a energia solar, Cíntia, é acessível. Cada telhado desse país pode virar uma unidade produtora de energia elétrica, sem nenhum custo ambiental, porque nenhuma árvore precisa ser derrubada para implantar, botar uma placa de energia solar em cima da casa da gente, porque a casa já existe. De modo que são interesses econômicos que estão obstruindo que uma fonte geradora de energia, da importância da energia solar, não tenha um desenvolvimento mais acelerado no Brasil. Isso está acontecendo neste momento, com a retirada de pauta do projeto que regulamenta a geração distribuída de energia, que tem esse aspecto importante. É limpa. E 2, permite que pequenos investidores participem do esforço de produção de energia elétrica no Brasil. Como eu já disse, famílias podem pegar um financiamento de R$20 mil para implantar a placa de energia solar na sua casa. Pequenas e médias empresas podem fazer isso. Há centenas de empresas que já se instalaram no Brasil para providenciar esse serviço, que já tem cerca de 200 mil empregados no Brasil trabalhando nisto, mas o setor não está se expandindo mais por causa da insegurança jurídica que marca a área. Tá certo, deputado. Olha, muito obrigada. É aquela história, né? Além da queda, o coice, né? Além da queda, o coice. Obrigada, deputado, Bom dia. pelas explicações. E parabéns aí pelo seu trabalho, viu? O livro, recebi o seu livro. É um trabalho de fôlego, viu? Eu, a princípio, sim, eu confesso que achei que seria apenas mais um trabalho de cunho jornalístico. Não que para desmerecer o jornalismo, de jeito nenhum. É porque vocês, quando atuam apenas como jornalistas, são obrigados a produzir matérias todo dia, né? Claro, claro. Então, nem sempre dá para aprofundar os assuntos. A tarefa de noticiar, às vezes, se impõe sobre a tarefa de aprofundar. Já você conseguiu um livro que aprofunda, que não só noticia, o que já é importante, mas também aprofunda a discussão desse tema tão importante para a vida de todos nós, neste momento, que é a questão da Covid-19. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada, deputado.